Jesus Cristo Web Rádio apresenta Estudos da Bíblia. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. O tema de hoje do nosso estudo é sobre o significado de semear e ceifar. Porque muita gente, infelizmente, através dos falsos profetas, os falsos pastores, os falsos bispos, são enganadas justamente nesses atos. Preste atenção então nesse estudo. Paulo disse: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9:6. Essas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto estão entre os textos preferidos dos teólogos da prosperidade. E além de estar entre os preferidos, está também entre os mais distorcidos. Por quê? Um exemplo. O Silas Malafaia, por exemplo, ele, ao comentar esse texto em uma das suas pregações, diz que quem dá oferta na igreja sem esperar retorno financeiro é semelhante a um trouxa. Isso mesmo, ele usou a palavra trouxa, semelhante a um trouxa. Seu argumento é que a própria Bíblia garante que devemos esperar o lucro de nossa contribuição financeira na igreja e, por isso, aqueles que não esperam nada em troca são, segundo ele, trouxas. Malafaia diz ainda que quanto maior a contribuição financeira, ou seja, em dinheiro, maior será o retorno financeiro da pessoa. Então, este não é um ensino somente dele, não, mas tem sido cada vez mais difundido e defendido também em muitas igrejas, as neopentecostais. Essas palavras tornou-se um dos instrumentos mais eficazes nas mãos de lobos devoradores, ou seja, falsos profetas, falsos bispos, falsos pastores, falsos apóstolos, que não pensam em outra coisa senão abastecer suas próprias contas bancárias, ou seja, ganhar muito dinheiro das pessoas. Em primeiro lugar, devemos lembrar que cada verso da Bíblia não pode ser lido de forma isolada e, por isso, devem ser lidos dentro do contexto, tanto imediato do livro em que o verso aparece, quanto o contexto maior da Bíblia como um todo. A Bíblia não é uma caixa de promessas, no qual aleatoriamente retiramos o que queremos dela para nosso benefício pessoal, pois ela mostra historicamente, no Velho Testamento, as promessas de Deus para o povo de Israel. E o Novo Testamento, um verdadeiro manual de salvação para as ovelhas de Cristo. Preste atenção nisso, gente. No texto em questão, Paulo fala do semear e do ceifar. Quem semeia muito, ceifa muito. E quem semeia pouco, colhe pouco. Mas seu propósito não é falar em dinheiro, e muito menos em agricultura. Ele somente usa as palavras semear e ceifar como meio de ilustrar verdades espirituais. Segundo os teólogos da prosperidade, ou seja, os falsos pastores, os falsos bispos, os falsos profetas, o semear no contexto é claramente contribuição financeira para a igreja. Logo, o ceifar também se refere ao retorno financeiro que dependerá do tamanho da contribuição de cada pessoa. O primeiro erro dessa perspectiva é entender que Paulo esteja se referindo à contribuição financeira para a igreja, pois o verdadeiro sentido da vida terrena é a salvação e a vida eterna. Entenda o seguinte, olha, um dos significados de semear e ceifar. Jesus disse: quando, pois, deres esmola, não façais trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Mateus 6:2. Aqui Jesus faz uma menção de homens que tinham a prática de dar muitas esmolas aos pobres nas sinagogas e também nas ruas. No entanto, eles queriam aparecer, mostrar para as pessoas que estava dando aos pobres. Mas ele, Jesus, não reconhece esses atos como sendo atos de justiça, e sim de hipocrisia. O motivo era que por trás das doações desses homens queriam se vangloriar diante dos outros para mostrarem que eles eram piedosos. No entanto, diante de Deus eram simplesmente hipócritas. Paulo disse: ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13:3. Paulo, assim como Jesus, explicou que a esmola, ainda que seja de todos os nossos bens, se não for acompanhado de uma intenção correta, o amor, no caso, de nada aproveita, ou seja, não é reconhecido por Deus como sendo uma boa obra. No mesmo capítulo, Paulo dá algumas características do amor. Veja,
Paulo disse: o amor não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13:5. Segundo Malafaia, devemos ofertar na igreja buscando os nossos próprios interesses financeiros. E quem não faz isso é um trouxa. Mas segundo a Bíblia, para a oferta ter algum valor diante de Deus, precisa ser acompanhada de amor. E que uma das características do amor é não fazer as coisas pelos outros pensando em nosso próprio benefício, de maneira interesseira. Sendo assim, quando o apóstolo Paulo fala em semear, ele não está falando em contribuição financeira, mas sim fazer o bem ao próximo, simplesmente por amor. E a ceifa será na eternidade, junto ao Pai, na glória de Deus. Portanto, o que o apóstolo Paulo manda semear antes de qualquer coisa é o amor. O dinheiro é semeado sim, mas somente como reflexo e fruto do amor, da compaixão por aqueles que estão passando por tribulações financeiras, gente. O dinheiro por si só não é semente nenhuma. O dinheiro só se torna semente quando acompanhado da intenção do coração. Se for a intenção correta, a intenção do amor, será semente para a vida eterna. Se for acompanhado por segundos interesses, não será outra coisa senão a semente da morte eterna. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.